Nancy Ryan se lembra de estar em cirurgia e naquele momento sentir amor. Ela pensou que devia ter morrido na mesa de operação. Seu segundo pensamento foi: agora aqui está minha mente analítica científica ainda ativa. Então, espere um minuto. Se eu morri, o que é tudo isso? Porque, primeiro de tudo, eu não acredito em nada. Segundo, meus pais me disseram que você vai para o inferno porque é ateu. Agora, então, não estou experimentando nenhum desses. Foi quando ela realmente começou a se perguntar o que diabos estava acontecendo e por que estava ali. Nancy fez essa pergunta na sua mente, mas então houve uma resposta para o pensamento que teve, e a resposta veio meio que de perto dela na atmosfera. Foi a resposta de: esta é sua casa. Você é uma parte de mim. Você é uma parte de nós. Bem-vinda ao lar. Quando ouviu bem-vinda ao lar, ela perdeu o controle, pois lembrou. Foi quando voltou para ela e soube imediatamente: oh, meu Deus! A vida que eu tinha na Terra era apenas uma ilusão. Aquela coisa que eu estava fazendo lá na Terra era realmente apenas um estado temporário. No vídeo, você verá os 5 momentos-chave da história de Nancy Ryan, que não acreditava em Deus e passou por uma experiência de quase morte. Número 1. Infância espiritual questionadora. Nancy Ryan cresceu em uma pequena fazenda familiar no meio de campos de milho, na parte noroeste de Chicago. Ela era uma criança muito estranha e espiritual que via uma presença divina em todos os lugares. Ela costumava dizer à sua família: oh, meu Deus, deuses nas árvores, o Espírito está ao nosso redor. Sua família, que era muito católica, olhava-a de maneira estranha, pois não eram apenas católicos de cafeteria ou de fim de semana. Quando ela tinha cerca de 15 anos, começaram a surgir muitas notícias sobre padres que estavam abusando de crianças, e esses casos se tornavam cada vez mais prevalentes, especialmente na área de Chicago. Foi nesse momento que ela realmente começou a questionar seu ponto de vista anterior sobre a existência de Deus. Ela estava começando a duvidar de tudo isso e, quando atingiu 16 anos, havia praticamente decidido que Deus não existia, questionando como isso poderia acontecer se Deus realmente existisse. Isso consolidou o movimento dela para longe da religião ou espiritualidade. Ela entrou na faculdade, obteve uma série de diplomas em geologia e se tornou uma cientista muito racional, focada no material. Na época, na casa dos 20 anos, ela era uma ateia bastante firme. Após a faculdade, trabalhou para o Departamento de Energia por um tempo, realizando trabalhos muito científicos no oeste dos Estados Unidos. Seu trabalho se concentrou principalmente em escrita científica, pois ela era realmente boa em escrever, algo que muitos cientistas não eram. Ela se dedicava à edição de artigos de periódicos e livros que os cientistas estavam escrevendo, o que acabou sustentando sua carreira até os seus 40 anos. Número 2. Ciência, razão, acidente. Nancy construiu uma carreira em geologia, conquistando vários diplomas e trabalhando para o Departamento de Energia. Tornou-se uma cientista prática, centrada na realidade material e indiferente à espiritualidade. Sua vida girava em torno da ciência e da lógica, até que um acidente devastador alterou completamente sua trajetória. Ela saiu para um passeio de bicicleta, deu uma volta pela cidade, deixou algumas coisas na biblioteca, fez algumas tarefas e depois seguiu para um passeio na trilha. Ao entrar em uma rotatória, percebeu que a ciclovia que havia seguido havia desaparecido e a estrada ficou muito estreita. Ela entrou com cuidado e notou algum tráfego vindo da sua direita para a rotatória, que parecia estar diminuindo a velocidade. No último minuto, o carro à sua frente, em vez de parar, acelerou. Nancy estava em uma situação difícil, pois estava bem no caminho do veículo. Seu instinto a levou a estender a mão,
mas ela não tem ideia do que aconteceu desde esse momento até acabar no capô dele. Ela capotou da bicicleta para o capô do carro, vendo a motorista que estava mandando mensagem de texto. Nancy tentou bater no para-brisa, mas a motorista continuou dirigindo sem perceber sua presença, enquanto ela não conseguia se segurar. O homem que estava em um caminhão atrás dela viu o que estava acontecendo e conseguiu desviar dela. Ele dirigiu seu caminhão ao redor da rotatória na direção errada e parou na frente do carro. Nancy sentiu que devia a sua vida a esse homem. Assim que o automóvel parou, ela começou a tentar se arrastar para fora debaixo do veículo. Quando seus ombros estavam visíveis na frente do carro, uma mulher apareceu e disse que era enfermeira. Ela pediu que Nancy ficasse no chão, explicando que, apesar de ela querer se levantar e ir embora, ela havia sofrido um acidente sério e precisava permanecer onde estava. Quando os paramédicos chegaram, começaram a avaliar a condição clínica de Nancy. Assim que um dos paramédicos tocou na lateral do seu pescoço, ela gritou a plenos pulmões devido à dor intensa, e foi nesse momento que percebeu o quão grave era sua situação. Número 3. Anestesia e o despertar. O anestesista apareceu e, assim que administrou a anestesia, em cerca de 3 segundos, Nancy estava cochilando durante a cirurgia, como acontecera em procedimentos anteriores. Ela havia experienciado apenas um nada cinza antes. Quando começaram a despertá-la na sala de recuperação, desta vez ela estava ainda mais consciente do que antes da anestesia. Foi nesse momento que ela percebeu que algo realmente estranho estava acontecendo. Ao acordar, ela se deparou com uma bela encosta parecida com um prado. Então, ao redor de Nancy, havia grama baixa e flores, enquanto ela estava deitada na encosta, olhando para uma série de cadeias de montanhas onduladas. Ela pensou que aquilo era uma alucinação interessante que poderia ter ocorrido durante a cirurgia. O que ela notou primeiro foi uma onda de paz, semelhante ao calor de uma lareira, envolvendo-a como um abraço. Ela experimentou um grande momento de aceitação e amor incondicional, o que foi extremamente poderoso. Foi nesse momento que Nancy percebeu que algo estava errado e pensou: "Meu Deus, eu morri." Ela lembrou-se da cirurgia e, ao sentir aquele amor, pensou que havia morrido na mesa de operação. Seu segundo pensamento, influenciado por sua mente analítica e científica, foi questionar: se eu morri, o que é tudo isso? Primeiro, eu não acredito em nada. Segundo, meus pais me disseram que ir para o inferno era o destino para um ateu. Então, não deveria estar passando por isso. Foi quando ela começou a se perguntar o que estava realmente acontecendo e por que ela estava ali. Nancy fez essa pergunta em sua mente e então recebeu uma resposta que parecia vir de perto dela, da atmosfera. A resposta foi: esta é sua casa. Você é uma parte de mim. Você é uma parte de nós. Bem-vindo ao lar. Quando ouviu "bem-vindo ao lar", ela perdeu o controle, pois lembrou-se de algo importante. Nesse momento, soube imediatamente que a vida que tinha na Terra era apenas uma ilusão e que o que fazia na Terra era apenas um estado temporário, enquanto aquilo era a realidade. Era tão óbvio que, de repente, ela viu alguém se materializar do nevoeiro. A figura era muito efêmera, vagamente humana, com o que parecia ser cabelo comprido,
mas Nancy nunca conseguiu ver seu rosto, pois não se tratava daquela figura, e sim de ela aprender o que precisava aprender. Número 4. Nancy desafia a entidade. Foi isso que ela disse. Você sabe, é hora de você aprender o que precisa aprender para voltar e fazer da sua vida uma que valha a pena ser vivida. Essas foram praticamente as palavras exatas dela. Nancy ficou surpresa e pensou: uau, eu não vou voltar para lá. Você está brincando comigo? Eu não quero voltar para aquele lugar. Ela respondeu: Bem, você já concordou em voltar. Nancy estava desafiando a entidade, como fazia quando era mais jovem e costumava desafiar seus pais. Ela não lembrava de ter concordado em voltar e a entidade explicou que ela havia feito isso antes de nascer, durante o planejamento de sua vida. Então surgiu uma cena diante dela, como uma tela de cinema, onde a entidade mostrou o planejamento da vida de Nancy antes de seu nascimento. De certa forma, a experiência parecia planejada, e Nancy pôde ver isso claramente. Houve um momento em que olhou para trás, e tudo o que havia atrás dela era neblina. Era um cinza nebuloso atrás de Nancy, enquanto à sua frente o ambiente era vibrante, talvez uma floresta, um canyon ou uma montanha. O que estava atrás dela simplesmente desapareceu, e ela perguntou à entidade sobre isso. A resposta foi que o lugar onde ela estava não era a realidade suprema para onde iria, mas sim uma espécie de lugar de espera. A entidade explicou que nesse lugar, o objetivo era criar um ambiente confortável para que ela aprendesse sobre coisas que gostava, em lugares que a faziam se sentir confortável, permitindo que ela aprendesse o que precisava para voltar e fazer da sua vida uma que valesse a pena ser vivida. Ela ensinaria Nancy não apenas sobre aquele lugar espiritual, mas também que tudo era baseado em uma estrutura energética. Ao seu redor, era uma ilusão. Quanto mais Nancy pensava sobre isso, mais sentia que era verdade. Número 5. Mapas, caminhos, destino. Nancy foi a um lugar onde ficou cercada por um mapa de sua vida que parecia uma carta náutica antiga disposta ao seu redor, como um mapa de realidade virtual. Ela estava no centro e viu uma grande linha da bússola. Ao olhar ao redor, notou os diferentes caminhos que se estendiam de uma ponta a outra do mapa, sabendo que esses eram todos os caminhos que ela havia tomado ou que poderiam ter levado até aquele ponto. Muitos caminhos se ramificavam a partir de onde ela estava, mas todos voltavam para o mesmo lugar. O ensinamento principal era que, na vida, podemos seguir um dos muitos caminhos e todos levam praticamente ao mesmo destino, não havendo um caminho específico correto. Além disso, Nancy percebeu que a rosa dos ventos estava figurativamente centrada na área do seu coração. O ponto do ensinamento que Nancy finalmente compreendeu era que, para tomar decisões, não se deve usar apenas o cérebro humano, mas também se aprofundar na intuição ou conhecimento interior. A entidade explicou que era necessário equilibrar esses dois aspectos para tomar decisões de um lugar realmente holístico, em vez de apenas analítico. Até aquele ponto, Nancy havia ignorado completamente essa abordagem. Após isso, ela teve o que as pessoas chamam de uma revisão de vida. Na época, Nancy não conhecia esses termos, não sabia sobre experiências de quase morte ou revisões de vida e não tinha ideia dessas coisas. A entidade então a levou para um vale sinuoso nas montanhas, onde parecia haver um lago.
Ela disse a Nancy para se ajoelhar ao lado do lago e tocar a superfície da água. Nancy fez isso. Sentou-se sobre os calcanhares e observou as ondulações que se formavam na superfície do lago. A partir dessa experiência, ficou claro que Nancy decidiu iniciar uma jornada de autodescoberta e explorar as dimensões espirituais de sua vivência.